matemática, simples, simples, simples e prática. Simples e prática, prática, prática. Olá, eu sou o Dimas, professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Vou resolver agora a questão de número 20, a última questão da prova. Espero que você tenha resolvido todas, tenha entendido todas. Então venha comigo para a gente finalizar a correção das questões da SPSEX, Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Questão de número 20, segundo dia, prova modelo D, que traz o tema função variável complexa. Função complexa, olha que interessante. Questão que exige bastante conhecimento aqui na área. Não é muito usual em nosso dia a dia, porém uma questão muito bem elaborada. Considere a função de variável complexa f definida por f de z igual a z à quarta mais 80z² menos 81. Sendo i a unidade imaginária, os números complexos que satisfazem a equação f de z igual a zero são quais desses aqui? Então, vamos, antes de corrigirmos a questão propriamente dita, fazer uma revisão de números complexos. A gente conhece primeiramente o conjunto dos naturais, né, lá no início do nosso estudo. Depois vem os números inteiros, que já envolvem aqui os negativos. Depois vem aqui os racionais, que envolvem as frações e os decimais. Depois vem os reais. E dentro dos reais ainda tem os irracionais. E depois que a gente chega no terceiro ano do ensino médio, vem os números complexos. A gente pode tomar alguns exemplos de cada conjunto rapidinho aqui, ó. Os naturais, como você sabe, é 0, 1, 2, 3 e todos os inteiros positivos acima desses. Os inteiros, como o próprio nome diz, são todos que antes eram naturais, porém tem também os inteiros negativos. Os racionais são frações, decimais, são números que você pode colocá-los em forma de fração. E esse conjunto dos irracionais são positivos ou negativos que não possuem raiz quadrada exata, ou então dízimas que não têm períodos, dízimas não periódicas. E os reais envolvem todos esses que eu mencionei anterior, todos. Porém, chegada ali um pouco mais à frente na matemática, os matemáticos sentiram a necessidade de criar um novo grupo, porque quando iam resolver, por exemplo, uma equação do segundo grau, e o delta dava negativo, aí não tinha como prosseguir. Então o que acontece? Eles convencionaram que raiz de menos 1 seria a unidade imaginária i. Então, dentro do conjunto dos números complexos, tem todos os números reais, mas ainda tem a unidade imaginária, menos i, mais i, ou um complexo 4 mais i, que os complexos são todos os números mencionados anteriormente, mais esses imaginários. Ou até aqui um número misto, que tem uma parte real, outra imaginária. Então, vamos agora à resolução da questão. Quando se trata de função, o primeiro passo é pegar essa função e igualar a zero, achar os zeros da função. E aqui a gente depara com um caso que a gente usa ver lá no 9º ano do ensino fundamental, que são as equações biquadradas. Biquadradas porque além de ter uma parte quadrada, tem uma parte que é o quadrado elevado ao quadrado, que dá a quarta potência. Um artifício que a gente usa é chamar esse z ao quadrado de x. Assim, z à quarta potência vai ser esse x ao quadrado, esse z quadrado ao quadrado, porque potência de potência, você conserva a base e multiplica os expoentes, fica a mesma coisa. Porém, como eu chamei esse z quadrado de x, eu posso dizer que z à quarta é x ao quadrado. Então eu volto, substituo aqui, ó, x quadrado, 80x, porque z quadrado eu estou chamando de x, menos 81. De posse do a, do b e do c aqui, eu posso ou aplicar a popular fórmula do Bhaskara, a fórmula resolutiva, que é bem extensa, ou eu posso usar soma e produto. Soma é menos b sobre a, produto é c sobre a. Por meio da soma e do produto das raízes, a gente chega nessas raízes. Raiz é o valor de x, raiz é o valor de x. Raiz é o valor de x. Então aqui, menos b, menos 80, sobre a, que é 1, dá menos 80. C sobre A, que está aqui, ó, C vale menos 81, sobre o A, que vale 1, menos 81. E agora o desafio, por esse processo aqui, é encontrar dois valores que somados dão menos 80
multiplicados dão menos 81. Vou considerar que sejam números inteiros, porque aqui só tem valores inteiros. Não tem fração, não tem decimal. Então, para que dê 81 o produto, se eu multiplicar um número por outro e der 81, uma das possibilidades é que seja 1 e 81. Poderia ser 9 vezes 9? Poderia não, porque 9 mais 9 não dá 80, nem 9 menos 9, né? Nem menos 9 menos 9. Agora aqui dá, ó, se eu puser menos no 81, produto, conta de vezes, 1 vezes 81, 81. Soma, juntando aqui, ó, menos 81 mais 1, menos 80. Assim eu achei os valores. Eu volto e lembro que z ao quadrado é x. Substituo 1 no lugar do x, raiz quadrada anula a potenciação, z é igual mais ou menos 1. Por que mais ou menos 1? Por que esse menos? Porque se eu pego menos 1 e coloco aqui eleva ao quadrado, também dá 1. Aqui, pegando o segundo caso, z ao quadrado é igual a menos 81, radiciação anula potenciação. Aqui, dividindo em duas partes, tirando a parte imaginária aqui num parêntese, nós podemos concluir que z é igual a mais ou menos raiz de 9, pelo mesmo caso que eu apliquei aqui. E aqui, raiz de menos 1, a gente chama de unidade imaginária, porque o i é um nome atribuído à raiz de menos 1. Então, raiz de menos 1 é i. Então, aqui eu coloco i. Assim, eu achei os 4 valores que satisfazem a equação f de z igual a 0, que estão na alternativa D, de Deus, bondoso Deus, que abençoa a mim, que abençoe a você e que nos abençoe a todos. Uma coisa que eu digo sempre é que o lápis, ele é muito mais importante para a matemática do que a caneta. Por quê? Porque o lápis te dá o direito de recomeçar. Se você errar, ele te dá o direito de apagar e fazer de novo. Olha que bom. Já a caneta, não. A caneta não te permite erro. Se você errou, fica uma rasura terrível. Então a matemática é bonita por isso. Ela não julga, ela não condena, ela te possibilita querer sempre aprender. E é o que eu proponho no meu canal Matemática Simples e Prática. Vamos aprender juntos. Eu escolhi uma profissão da qual eu gosto muito, tenho colhido muitos frutos nessa profissão, são várias homenagens, eu tenho título de cidadão honorário aqui na minha cidade, eu tenho vários troféus, eu recebi agora a estatueta de Notáveis do Vale do Jequitinhonha, mas o que eu recebo, o que eu mais gosto, são os comentários dos meus alunos. Eu tive uma aluna espetacular, hoje ela está em Portugal, e quando ela soube que eu ganhei a estatueta, ela me colocou esse comentário que me deixou muito feliz. Parabéns, Dimas, de certeza que foi uma das celebridades com mais destaque, e isso se deve ao fato de que tudo aquilo que tu dedicas a fazer coloca ali teu coração, esforço e carisma. Foste um professor exemplar e com certeza um inspirador para que teus estudantes, assim como eu, chegassem onde chegaram. Parabéns. Então, para mim é uma felicidade enorme poder compartilhar conhecimento. A você, Raquel, aquele abraço, e a vocês todos que estão assistindo esse vídeo, aquele abraço. Como eu acredito sempre, eu gosto sempre de acreditar e de lutar pelos meus sonhos e de ajudar os outros a lutar pelos sonhos deles, eu deixo rolando aí para você uma música do Raul Seixas que eu gosto muito, fiz um clipe dela que chama-se Tente Outra Vez. Tente sempre, não desista nunca.